Após um acidente, Kevin conhece um homem misterioso que lhe propõe uma vida perfeita e rica, mas decide rejeitá-lo, sem saber que essa decisão o transportará para um mundo alternativo, com realidades paralelas. É por isso que hoje você dá chip. Se gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, inscrevendo-se e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda muito a seguir crescendo. Vamos lá, comecemos! Esta é a história de Kevin Garner, a quem conhecemos ao sair de um lago profundo, enquanto ele nos diz que este não é o seu verdadeiro mundo. Mas ele afirma que fará de tudo para voltar para casa e durante a caminhada desaparece. Mas a sua verdadeira história começa antes, no dia em que as ações na bolsa caem drasticamente, causando uma grande instabilidade no seu trabalho. Devido a isso, ele vai a um bar, onde conhece uma mulher que se aproxima com o intuito de conhecê-lo. Molly foi desafiada pelas amigas a conversar e marcar um encontro com alguém. A partir desse momento, ambos têm uma boa química e marcam um primeiro encontro no qual se divertem muito. Com o passar do tempo, as coisas melhoram e eles acabam se comprometendo. Mas alguns anos após se casarem, as coisas dão errado quando eles perdem seu único filho. O casamento entra em crise e o chefe do nosso protagonista começa a se cansar de sua atitude, deixando entrever que vai demiti-lo. Ao sair de lá, Kevin fica preso no trânsito e se distrai falando com sua esposa ao telefone, quando um caminhão o atinge surpreendentemente. Logo após, desperta em frente a um estranho, mas desmaia novamente sem poder falar. Após um tempo indeterminado, ele acorda novamente. O desconhecido ainda está presente e se apresenta como o benfeitor. E nosso protagonista responde que não para de ouvir um zumbido. Para ajudá-lo, o benfeitor decide bater nele e finalmente nosso protagonista volta a estar consciente. O desconhecido diz que tem uma proposta de trabalho para ajudá-lo e se oferece para acompanhá-lo a buscar seu carro. Mas ao chegar na rua, descobrimos que a cidade está completamente vazia. Kevin diz que vai ligar para a polícia e sua esposa imediatamente. O benfeitor assegura que a estratégia falhará, pois outros já tentaram antes, sem êxito. Então nosso protagonista começa a se alterar e é aí que o homem confessa que o resto das pessoas não mudou. Quem realmente foi para outro lugar é ele. Mesmo assim, ele aceita jantar com o desconhecido e ao chegar ao restaurante percebe que todos têm medo do benfeitor, incluindo a garçonete. Durante a refeição, descobrimos que este homem é realmente o diabo, que obriga a garota a sentar-se ao seu lado e a comer do seu prato com uma faca. Ele explica que cada escolha cria realidades diferentes e cada pessoa vê uma distinta, apesar de estar no mesmo cenário, assim como ocorreu em seu acidente de carro. Isso implica que existem múltiplos universos e o acidente o transportou para este mundo. Enquanto Molly recebeu um nome que realmente se preocupa com ela, nesta realidade, o protagonista pede provas, pois não consegue acreditar no que houve. Então, o benfeitor usou uma pulseira ultra tecnológica para enviar a garçonete para outro lugar. Mas o diabo não consegue fazer tudo sozinho, por isso precisa dele. Em todos os outros mundos, ele possui shifters em posições estratégicas para cumprir sua missão. Enquanto isso, a viagem entre universos revela que todos os outros Kevins aceitaram o trabalho. Ele oferece transformá-lo em um supervisor do mal e promete uma Molly perfeita para ter um casamento feliz. Mas em vez de responder, nosso protagonista começa a rezar. Imediatamente, o benfeitor se enfurece dizendo que Deus não o ajudará e tenta convencê-lo de que está tomando a decisão errada. Depois ele some e nosso protagonista pede desculpas aos pais da garçonete pelo ocorrido. Ao sair, ele se depara com uma cidade repleta de guardas de segurança usando trajes futuristas. Há um toque de recolher, mas felizmente ele consegue sair em segurança. 5 anos depois, vemos que nosso protagonista teve que se adaptar a este mundo que foi destruído pela guerra e pelo ódio. Até que um dia, apareceram os shifters do diabo, trabalhando em segredo para exilar políticos, pastores, soldados e qualquer um considerado problemático. Devido a isso, milhões morreram em troca de uma paz totalmente restaurada. Depois ele chegou e os poucos líderes que restavam lhe cederam o controle. Então o benfeitor fez um mundo à sua imagem, sem fé nem esperança, mas tudo mudou. Na noite do restaurante, nosso protagonista passou a ser conhecido como aquele que se recusou, e desde então, o diabo não foi visto publicamente. Kevin está doente atualmente e toma muitos remédios. Devido ao seu apelido, decide usar um nome falso para trabalhar em um canteiro de obras, onde só tem um amigo, Gabriel, o único que conhece sua verdade. Durante todo esse tempo, nosso protagonista escreve cada versículo da Bíblia que se lembra e o distribui com a ajuda de seu amigo. Como protesto contra a lei anti-religião, ele tenta ajudar o máximo de pessoas possível. Diariamente, ele procura sinais que o ajudem a retomar sua vida antiga ou reencontrar Molly.
Em alguns momentos ele tem sonhos felizes onde consegue vê-la, mas outras vezes são pesadelos ao sonhar com a morte de seu filho, Molly. Um dia ele vai com Russo, dono de um teatro que exibe transmissões aleatórias de outros mundos, que perdeu seu gato e continua procurando. Nessas projeções ele pode ver sua esposa, por isso vai frequentemente tentando encontrar a imagem atual de Molly. Nosso protagonista ativa a transmissão vendo momentos íntimos de várias pessoas, sem que eles possam perceber. Apesar das coisas obscuras e aterrorizantes, ele continua fazendo zapping. Inesperadamente, Kevin vê sua esposa em uma realidade diferente, mas desativa a transmissão ao sair do círculo. O tempo está acabando e ele não consegue convencer Russo a dar-lhe mais tempo. Terá que voltar depois. No caminho de casa, ele encontra uma multidão protestando contra a proibição de ir para o sul da cidade. A polícia informa que essa área será demolida e por isso ninguém pode atravessar. De repente, um desconhecido pula à força e corre em direção ao sul. O mais surpreendente é que do nada ele desaparece, viajando para outro mundo, e isso só pode significar que ele é um shifter. A multidão começa um caos incontrolável e um momento que é cercado pelos soldados. Mas felizmente, Gabriel aparece no momento certo para salvá-lo. Ambos se escondem em um lugar desconhecido e lá o homem lembra que Deus se esqueceu disso. Mais tarde, o protagonista vai ao supermercado e na fila para pagar, nota que o filho de uma cliente anda sozinho pelos corredores. Sem hesitar, ele vai atrás dele, relembrando o momento mais desesperador de sua vida. Minutos depois, o garoto volta para a mãe e decide confrontar a mulher, alertando que ela precisa ter mais cuidado, porque o filho dela se afastou e voltou sem que ela percebesse. O problema é que Kevin fica tão alterado que chama a atenção de todos ao seu redor. Em meio ao pânico, ele corre de volta para casa, relembrando momentos de sua vida original, em que seu filho se afastou deles no supermercado. O trágico desta história é que o menino não foi encontrado e dias depois a polícia encontrou sua mochila. Portanto, a única conclusão é que o pequeno morreu. A partir deste momento, Molly começou a beber álcool durante o luto pela perda. Mas Kevin continuava apegado à ideia de que o menino ainda estava vivo e por isso deu-lhe um colar que tinha a frase. Isso causou uma grande discussão, pois sua esposa estava cansada de ele não sentir o mesmo pela perda. E por causa disso, o casamento foi totalmente arruinado. Na nova realidade, seu vizinho Rajiv o convida para sua casa, perguntando se ele está com fome. Ao chegar, vemos que o homem tem uma linda família feliz. A noite vai muito bem até que Rajiv confessa que sabe o verdadeiro nome do nosso protagonista, que imediatamente se assusta. Então, o vizinho diz a ele que ouviu Gabriel dizer seu nome e que sabe sobre a distribuição dos escritos com versículos da Bíblia. Kevin nega prontamente as acusações, mas o vizinho apenas sorri e pede às suas filhas para cantar uma linda canção religiosa para mostrar que estão do seu lado, conseguindo emocioná-lo até as lágrimas. Kevin aceita ensinar as meninas a palavra de Deus durante horas, através de todas as histórias e metáforas que se lembra da Bíblia. Pouco depois, Rajit questiona-o em particular sobre a tatuagem em seu pulso. Nosso protagonista diz que representa um túmulo vazio, e podemos notar que é o mesmo símbolo do colar que ele queria dar a Molly para lembrar seu filho. Mais tarde, o prefeito faz uma transmissão especial para anunciar que finalmente o benfeitor retornou, e adverte que quem quebrar as regras será punido com a morte. Kevin decide ir até Russo pedir para continuar vendo os mundos alternativos e lhe dá esperança sobre a busca de seu gato. O homem aceita ajudá-lo, e Kevin consegue ver Molly no que parece ser uma vida como mãe solteira com uniforme de enfermeira. Depois, muda de transmissão e a vê em outras vidas totalmente distintas entre si. Mas fica paralisado ao ver a realidade em que Molly tem o colar que ele deu a ela na realidade original. Isso quer dizer que ela é sua verdadeira esposa, e corre emocionado para o escritório de Russo para pedir as coordenadas do local. O problema é que o homem perdeu essa informação quando saiu do círculo. Mesmo com as coordenadas, ele não poderá viajar para ela sem um bracelete desviador. Somente os Shifter podem conseguir isso. Ao sair de lá, ele encontra Gabriel e pede ajuda, pois tem um plano: conseguir uma arma para atacar o benfeitor. O problema é que seu amigo se recusa porque se trata de uma missão suicida e porque as armas são ilegais. Por isso, o protagonista entrega a ele os novos escritos, afirmando serem os últimos. Então, Gabriel concorda em dar a ele sua arma pessoal e diz que matar o diabo não é uma boa ideia. Mas Kevin não dá muita importância e no dia seguinte começa a seguir o benfeitor, conseguindo escapar quando os policiais se distraem com uma briga entre os cidadãos que tentam ver seu líder. Ele entra no restaurante, mas aparece em seu quarto de hotel, então, confuso, decide sair.
E novamente consegue ver o benfeitor comendo junto a uma nova versão dele mesmo. Isso significa que a porta é um elemento de transporte. O pior é que os policiais começam a se atirar contra ele, conseguindo ferir um braço. Imediatamente, Kevin volta para dentro e assim que olha pela porta, consegue ver os guardas prontos para atacá-lo. No meio do desespero, ele se tranca em seu quarto e destrói tudo ao seu redor enquanto reclama com Deus por ter lhe dado essa prova aterrorizante. Quando ele começa a orar, o diabo surge ao seu lado pegando sua arma para ameaçá-lo. Além disso, ele faz Gabriel aparecer para perguntar se já lhe deu a arma, mas o homem finge não o conhecer, então a arma desaparece. Ele pede a Gabriel para arrumar o lugar e começa um discurso sobre como Deus o abandonou. Ele também lhe oferece novamente o emprego, prometendo protegê-lo pelo resto da vida. Kevin pergunta sobre seu filho, mas o diabo, furioso por ter sido rejeitado novamente, diz que ele pode ir embora. Ao sair, o protagonista vê seu vizinho ser assassinado pelos policiais enquanto tentava protegê-lo. Depois, os guardas atiram contra ele, mas Gabriel não é rápido o suficiente para se esconder e também é assassinado. Kevin consegue ver a pulseira desviadora em seu pulso, pois seu único amigo todo esse tempo era um Chester escondido. Ele pega o objeto e ao ativá-lo viaja para um deserto em outro mundo. Depois, pressionando botões aleatoriamente, descobre que está falhando, mas finalmente consegue se transportar para o meio de um lago. Com muito esforço, ele sai da água e vai para um quarto, onde cura suas feridas. Agora ele se encontra em um manicômio onde várias versões de Gabriel aparecem do nada e começam a atirar nele porque ele não deveria estar aqui. Nesse lugar também está a Molly do seu mundo, transferida para um universo onde ela não existe e onde é tratada como uma louca. Horas depois, ele se aproxima dela. Ao reconhecê-lo, ela grita, questionando o que está acontecendo. Por causa disso, os Gabriels o encontram e vão atrás dele, mas felizmente nosso protagonista ativa a pulseira para escapar. Agora ele está em um mundo onde aceitou o trabalho do diabo e tem qualquer mulher que desejar ao seu lado. O problema é que Kevin, deste universo, o descobre e começa a persegui-lo a tiros. Nosso protagonista de repente viaja para o primeiro mundo em que estava preso, descobrindo que Rajit sobreviveu. Antes de ir ao hospital, ele deixa para a esposa um desenho com a tatuagem de Kevin e a palavra esperança. Infelizmente, uma mulher o reconhece, ela alerta a polícia sobre sua presença, iniciando uma perseguição. Ele corre rapidamente para o teatro e, como por mágica, encontra Molly na primeira tentativa. Seu amigo russo lhe passa as coordenadas para usar no desviador e some no exato momento em que a polícia chega. Neste universo, Molly não o esqueceu, mas não quer saber nada dele, porque o tempo já passou e cada um deve seguir sua vida. Justo ali, o benfeitor pega no ombro de Kevin e o leva de volta ao teatro. Com seu poder, ele traz a Molly original para reconhecer que ele mudou a realidade de seu filho de propósito, fazendo com que Kevin tente atacá-lo. Então, os policiais o levam à força. E o diabo o obriga a decidir entre esquecer sua esposa para sempre ou enviar a garota louca de volta para sua família. Algo mágico acontece porque Russo finalmente encontra seu gato perdido e nosso protagonista toma este acontecimento como um sinal de esperança enviado por Deus. Então ele decide devolver Molly, enlouquecida, para sua família, enfurecendo o diabo. Graças a essa decisão, um milagre o abençoa, levando-o a um mundo onde sua esposa é enfermeira e mãe solteira. Kevin, agora saudável e sem aliança, se aproxima da mulher no bar. Justo como quando se conheceram pela primeira vez, ambos se apaixonam novamente, casam-se e têm um novo filho juntos, formando a família que ele perdeu, em um lugar que não é sua verdadeira casa, mas onde pode ser muito feliz. Isso foi The Shift. Não se esqueçam de dar like e comentar sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.